Hoje vamos conhecer a história de vida do Geraldo Rufino. Hoje ele é um grande empresário, super bem sucedido, mas não ganhou na Mega Sena. Não recebeu uma herança da família, não. Você quer saber o que fez ele se tornar o que ele é hoje? A gente tem uma matéria que mostra isso, olha lá. Ser empreendedor requer muita dedicação, força de vontade e boas ideias, que então farão a diferença. Os medos vão existir, assim como os problemas, mas com um bom planejamento e persistência, o sucesso estará ao seu alcance. Geraldo Rufino, por exemplo, é um empreendedor nato. Ele, que foi morador da favela do Sapé, na zona oeste de São Paulo, começou a trabalhar aos 8 anos para ajudar a sustentar sua família, logo após a perda de sua mãe. Mesmo criança e sem estudos, ele trabalhava durante 10 horas por dia. Com faro empreendedor, Geraldo nunca se contentou com pouco. Aos 9 anos, arrumou um jeito de ganhar um pouco mais de dinheiro como catador de latinhas em um aterro sanitário. A partir desse trabalho, Geraldo levantou o seu primeiro negócio, mas também experimentou a sua primeira queda. Entre altos e baixos, Geraldo foi além de seus sonhos. Hoje, sua empresa fatura 50 milhões por ano. Sonhar e não desistir. Hoje, no Mulheres, Geraldo Rufino conta a sua história de vida, que é uma verdadeira inspiração para futuros empreendedores. Bom, resumimos bastante a história do Geraldo, porque isso, eu ia dizer, dava um livro, não, já deu um livro, que eu já vou mostrar, dava uma enciclopédia, na verdade. Você é muito novinho, 7 anos, tua mãe faleceu, você abandonou a escola, já começou por aí. Eu já não ia muito na escola, porque nós éramos mais interessados em sobreviver, né? Então, assim, não tinha muita referência para ir para a escola, já não ia. Quando a mamãe faleceu, meu pai tinha outros planos, meu pai é muito vaidoso, tinha outros planos, e nós acabamos acomodando naquilo, né? Então nós nos determinamos a trabalhar, ajudar o papai, mas nós não voltamos para a escola. Bom, 9 anos, uma criança, num aterro sanitário, buscando ali ferro, coisas que pudessem ser vendidas. Só que, numa das entrevistas que você deu, eu vi que você falou, mas no aterro sanitário você acha muita coisa boa. Inclusive comida. Então, aí as pessoas têm um preconceito tão grande que dentro da própria casa sobra arroz, sobra alguma coisa, joga fora porque é resto. Então, você vai no lixão, você acha coisas que as pessoas que têm uma condição melhor, ele pega um salame, ele tira a pontinha e joga fora. O resto. Cara, aquilo a gente achava era um banquete. Era o salame, né? Era como o peru de Natal, exatamente. Né? Olha, o sorvete do mercado vai vencer. Uma semana, 2, 3 dias antes, uma semana, tiram do estoque e jogam fora. E nós ficávamos lá esperando o caminhão geladeira chegar, aquilo para nós era uma festa. Era a festa do sorvete. Mas 2 dias, gente, para vencer? E se tivesse vencido também, se estava vencido ou não, se o que eu achei lá era bom ou não, uma coisa eu te garanto, eu ganhei muitos anticorpos. Agora, te perguntar uma coisa, você se sentia menos por isso? Não. Menos do que as outras pessoas? Não. Eu acho que esse é o primeiro conceito. A gente nunca pode se sentir menos do que qualquer outra pessoa. Eu acho que assim, essa coisa as pessoas deixam muito que as pessoas... Eu nunca deixei que ninguém colocasse coisas que eu não me interessasse na minha cabeça. Você selecionava o que você aproveitava do comentário dos outros, né? Exatamente. Aí entra muito nessa parte, por exemplo, de ser neguinho, de ser da favela. Preconceito. Preconceito o quê? O cara pode me chamar do que for. Você sabe o que você é. Exatamente. Para mim não faz diferença. E mesmo nessa época agora que a gente tem um carrinho melhor, que para em determinados lugares e o cara pergunta se eu vim trazer a madame, se eu vou ficar... Você não ri? Você fala, não, a madame não, o seu carro é meu mesmo. Não, cara, eu vou ficar com a madame. A madame é minha mulher agora. Não faz diferença. Por que você vai ficar bravo com o cara? Ele vem pondo isso na cabeça dele lá de trás. O preconceito vem dele. Eu que tenho que trabalhar isso, e não o cara. Então assim, ele fala pra mim se eu sou o motorista. Eu vou sorrir. Que bacana, né? Mas assim, não é. Mas por que eu ficar... Um dia eu fui dar caixinha para um cara desse e ele achou que era pegadinha. Pegadinha? Porque ele achou que eu era o motorista do carro. Eu quis dar uma caixinha na hora de sair. Ele falou, senhor não se ofender? Eu falei, não, porque eu deveria. Cara, eu não deixo que as pessoas
me incomode. As pessoas falam assim, olha, eu não queria te incomodar. Eu falo, cara, você não tem esse poder. Nem que você queira, né? Não. Eu não te dou esse poder. Não, eu não deixo que coloquem lixo na minha cabeça. Então, mas eu acho que isso é uma postura que a gente aprende a ter na vida. Lá de trás, aí eu acho que vem de educação, vem de escolha que a gente faz na vida da gente. Eu tinha muito orgulho da minha mãe quando eu via que ela catava coisas da feira do Ceasa e presenteava o vizinho que tinha vergonha de fazer a mesma coisa. Então ela trazia para nós e para os vizinhos. Eu só olho a parte boa, eu só olho para cima. O que eu aprendi com isso aí? Em vez de eu ficar lamentando e me traumatizando que se pegava coisa no Ainda resto bem que da você tinha feira... que comer. Ah, então... Poxa, é a mesma comida, só a fruta estragou, corta a partezinha ruim... Vou te falar uma coisa. Até hoje, você consegue pegar um mamão papaya que tá com a pontinha estragada e jogar ele inteiro fora? Não. A gente não consegue. Você tira. E você come o resto, porque é só aquele Exatamente. pedacinho que tá estragado. Então, por quê? É um preconceito. É um preconceito? Eu não tinha o preconceito, eu comia. E aí, quando eu via minha mãe fazendo aquilo, em vez de eu ficar traumatizado porque pegava o resto do Ceasa, eu achava bacana. E a referência que eu peguei foi o seguinte, independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Minha mãe ajudava os próximos. Sim, então. Quer dizer, ela não pegava só pra vocês? Exatamente. Eu me determinei que eu faria aquilo a vida inteira. Eu era apaixonado pela minha mãe e aquilo para mim foi um dos melhores exemplos que ela deixou. Eu sempre procurei ajudar mais alguém e sempre é possível você ajudar mais alguém. Aí vem agora no final do ano, tem um monte de criança que precisa de calçado, de brinquedo. Ah, é só fim de ano? Aí a gente fala assim, olha, sabe o que é? A crise, tá difícil, esse ano eu não posso ajudar. Como você não pode ajudar? Mas você Claro pode que ajudar todos os meses do ano, você concorda? Eu ajudo Seja o com tempo 10 todo. reais, com 50 reais. Mas sabe como é que eu faço ajudando as pessoas? É. Me recusando a pagar um salário mínimo para um funcionário meu. Já é uma grande ajuda. Então, eu acho que qualquer cara empresário vive com um salário devia ter mínimo, vergonha de pagar um salário mínimo. Ah, mas o governo, o que o governo tem a ver com isso? Ah, mas o governo vai tomar uma medida, ele vai mudar. Cara, o governo fica tão longe. Deixa o governo lá. Faz a sua parte. Eles não conseguem resolver os problemas deles. Vamos resolver nós os problemas? Então, acho que outro dia eu estava batendo um papo no Lídia e falei justamente isso aí para os empresários. Cara, se todos nós nos unirmos e começarmos a trabalhar, só isso. Não precisa muito, né? Parar de ficar olhando para baixo, Olha pra cima. e olhar para o cavalo, o Brasil é fantástico. Todo ano a gente arrebenta, tem safra recorde. Então, mas quando se perde, de lá do campo até aqui, quanto que a gente podia, com ajuda e trabalho e dedicação, Mas nós só precisamos melhorar? trabalhar, parar de ficar olhando meia dúzia. Tem meia dúzia de corrupto, tem meia dúzia de políticos mal gestores, mas tem 10 dúzias de bons gestores, tem 10 dúzias de bons políticos, e o Brasil é fantástico. E tem cara que diz que o Brasil é uma bosta, que nós somos o terceiro mundo. O terceiro mundo é a casa dele. Mas acho que eles aceitam o terceiro mundo. Porque É eles uma outra aceitam condição, pôr isso né? na sua cabeça. Cara, dá uma Então. volta na Berrine. Como é que você chama aquilo de terceiro mundo? Eu era paulista. Eu conheço alguns pedacinhos do mundo. Já andei em alguns lugares do mundo. Cara, quando o avião volta, que passa na favelinha de Guarulhos, eu falo, minha casinha de volta. Melhor lugar do mundo. Porque foi ali que você aprendeu tudo que você tem Olha, hoje. Brasil, é o melhor lugar do mundo. Bom, Geraldo começou com 15 anos. Você começou já dali, eu acho que ser um empresário, quando você comprou a Kombi com teu irmão, não foi? Na realidade, o meu primeiro negócio eu montei com menos de 10. Porque quando nós fomos trabalhar no aterro sanitário, muito rápido nós descobrimos que aquilo era uma oportunidade. E E como nós você montamos fez um pequeno depósito para revender para um depósito melhor. E eu já conseguia intermediar a compra e venda de reciclável, de latinha, de Isso com papelão. 9 anos. Com 9 para 10. Você já tinha o tino comercial. Ah, era muito fácil. Era fácil. Você acha que já nasceu assim? Eu não conseguia ver um problema Não conseguia ver nisso. nada? E aí você juntou seus irmãos, a família inteira ajudava nesse momento. Nessa época tinha eu e mais um irmão que é mais velho. Eu sou o mais novo de casa. Então eu e mais um irmão e sempre juntos, nós sempre fomos parceiros. Isso aos 9? Esse é os 9. Aos 9, 10 anos? E eu empreendi dessa forma até os 11. E com 11 anos eu já tinha um bom dinheiro quando eu quebrei porque sumiu meu dinheiro. Sumiu como? Eu enterrava num terreno, limparam o terreno eu estava numa tarde, limparam o terreno, acho que o cara vendeu o terreno, a máquina passou e a gente enterrava em latinhas no terreno. E aí E sumiu o tudo. dinheiro. Ah, Quando você nós quebrou, fomos enterrar a 12ª latinha, tinha 11 latinhas enterradas, cheias de dinheiro. Quando nós fomos enterrar a 12ª, nós ficamos com a latinha na mão, olhando para aquilo. Cadê Só as tinha outras terra, 11? não tinha as moitas, não tinha o mapa do dinheiro. Mas isso fez você também enxergar de uma forma diferente como guardar e gerir esse dinheiro, não fez? Não, na realidade, a gente não tinha muita noção, porque não tinha escolaridade nenhuma. A gente entendia que Mas tinha você viu que não dá para enterrar. Não dá para enterrar. Quer dizer, você ia ter que ter uma outra habilidade. Quer dizer, Talvez esse dinheiro
Eu tinha que guardar de outro jeito. Talvez eu tenha entendido o seguinte, que ser formal é melhor. Tentar alguma coisa muito nova, é melhor não arriscar. Mas acho que depois disso você não arriscou tanto, não foi? Eu continuei. Eu peguei a última latinha e comecei outro negócio. Mas não e arriscou toquei até os 13. Então, mas não arriscou, que eu digo, quer dizer, não simplesmente falou, vou fazer isso que é melhor. Você analisou as situações de uma forma diferente, sim. né? Sempre visualizando como é que se multiplicava o dinheiro. E multiplicar o dinheiro. Eu ganhei dinheiro empurrando o carrinho na feira, vendendo limão e quissuco na feira, carregando compra para madame, alugando TV para a rua, a troco de pipoca e arroz doce para moçada, não tinha sessão da tempo ruim tarde. contigo. Não. E ganhei dinheiro num campo de futebol, alugando o campo, camisa, e a hora que eu juntei, num boteco, e a hora que eu juntei bastante dinheiro e emprestei para papai, eu fui ganhar dinheiro trabalhando registrado, no CNPJ do outro. 13 anos de idade. Com 13 anos? Com 13 anos. E lá eu fiquei até os quase 30. Até os quase 30 anos? Grupo Play Center. No Play Center. E o bom é que você podia brincar lá também, não podia? Não, eu trabalhava 12 horas por dia. Não deixava nem dar uma voltinha? Deixavam, mas eu tinha um objetivo. E eu entendo o seguinte, o cara fala de sorte, né? Se você levantar de manhã e ralar 12 horas por dia, a sorte pega no seu pé e não solta mais. É porque você trabalhou, você fez a sua parte. Agora, o cara quer dormir até o meio-dia. Não quer, quer escolher serviço. Isso não. Então a sorte dorme também. A sorte dorme, é verdade. Mas quanto que você, depois dos 30 anos, você olhou e falou, bom, agora eu quero fazer algo diferente. Como você chegou ao que você é hoje, um grande empresário com um grande faturamento? Também não foi com sorte. Acidente de percurso. Como acidente? Você acredita em acidente de percurso? Porque nós tínhamos Sim, é porque assim, você acredita e pronto. Acredita e pronto. Porque é o seguinte, tudo é positivo, é o ponto de vista. O cara vai e bate no seu paralama, é positivo. É que depende de como você alguma força divina te atrasou para não te acontecer algo pior na frente. Eu acredito nisso. E você reclama. Eu não reclamo mais, não. Então. Quando alguma coisa dá errado, eu falo, Senhor, sei lá por que você fez isso, mas obrigado. O cara eu levanto de manhã, eu tenho uma gratidão. Você sabe pelo quê? Pelo quê? Porque o dia começou, eu tive mais um dia. Quando você te dão de presente mais um dia, cara, vai tirar proveito dele. Eu fazia isso. Então, assim, nós tínhamos Kombi, a Kombi tombou, nós compramos caminhão, os caminhões deram problema, nós conseguimos daqueles comprar maiores, e só que no final eu tinha muito financiamento e pouco seguro. Os caminhões tombaram e só sobrou peça. E eu sempre empregado investindo nos meus irmãos. Meus irmãos precisavam trabalhar, nós pegamos as peças para vender os caminhões para proteger minha credibilidade, porque esse negócio de eu quebrar, eu nunca quebrei mais do que o patrimônio que eu tinha, tá? Você nunca ficou devendo? Não, eu não aguento desaforo. Então, assim, você não aguenta desaforo, você não pode fazer. Você pode perder aquilo que você não tem? Credibilidade, se eu proteger a vida inteira, aprendi com a mamãe também. E aí, para poder recuperar para pagar o financiamento, eu comecei a vender as peças dos caminhões. Você desmontou e falou, vamos vender uma então. Aí, para poder vender aquilo que sobrou, precisava comprar mais. E nós começamos o negócio em 85. Ganhamos muito dinheiro de 85 a 87. Aí vem uma coisa que os empresários precisam se atentar. O quê? Vaidade. Meus irmãos se envaideceram, resolveram ser fazendeiro, comprar boi, já tinham ganhado um bom dinheiro em 2 anos. Não, eu estava empregado ainda. Eu ainda estava no Play Center. Eu ganhava muito bem, não podia arriscar de sair. E aí quebraram a empresa. Começamos em 85 e quebramos em 87. Depois de ganhar um monte de dinheiro. Já estava muito bem. Meus irmãos abandonaram a empresa, como estava o CNPJ era no meu nome, eu tive que tirar férias pela primeira vez no grupo que eu trabalhava, para poder ir lá só para limpar o nome e fechar a empresa. E aí, você fez isso? E eu fiz. Eu limpei o nome em 60 dias, mas só que tem uma coisa que eu dou muito valor, eu acho que todo mundo tinha obrigação de dar valor. Chama-se ser humano. Eu tinha 6 seres humanos que trabalhavam comigo, eu não podia deixar os caras desempregados. Inclusive 3 eram parentes. Para não deixá-los desempregados, eu mantive a empresa. Então eu ia de manhã, Play Center. Você trabalhava nos dois? Nos dois. Aí eu passei a trabalhar 16 horas por dia. Isso em 87, 88, por aí. E 88 para 89 já tinha muito movimento. Aí eu já não conseguia ir para o trabalho. Eu só ficava lá. Só lá. E eu optei por ficar só lá. Meus patrões foram parceiros, sempre foram amigos. Os caras que me deram oportunidade lá atrás me deram força depois e eu fui. Então, agora imagina se você não tivesse batido a Kombi, se os caminhões não tivessem tombado, onde você ia estar hoje?
Então, Saberá Deus. Desempregado, porque o Play Center não tem Fechou. mais. Acabou então. E com quantos anos de dedicação à empresa? Olha, a minha empresa tem 30 anos, mas no Play Center eu fiquei 18 anos. Você estava com 48 anos. Eu tinha... Ninguém foi te pedir emprego quando o Play Center fechou? Sim, eu tenho um monte de gente que trabalhou comigo no do Play Center. Que trabalha com você hoje? Hoje ainda tem uns 2 ou 3. Que legal! Gente dedicada. Eu tenho um cara que trabalha comigo faz 30 anos. 30 anos. Senhor Robson. Hoje, depois de uma vida hoje tranquila, de sucesso, mas continuando trabalhando, continuando se dedicando a tudo sim, como continuo sempre. usando a mesma receita. A mesma receita, porque a sorte não existe. Ela O nome é existe. trabalho. Acorda cedinho e trabalha, que a sorte vem. Sim. Como é a sua vida? Você disse dos seus irmãos que lá atrás, em 87, ficaram com o ego aflorado, né, a vaidade. Sim. Então quiseram fazendas, gado. Como é o Geraldo hoje? Geraldo, tudo bem, não estou dizendo condição social, porque você podia frequentar os melhores restaurantes e hotéis do mundo. Mas o que você, Geraldo, gosta de fazer? Onde você gosta de ir? Fala assim, aqui eu curto mesmo. No sítio, sentar no chão, comer na mão, arroz com feijão, leite com groselha e pão sem nada leite com dentro, groselha é uma leite delícia. com farinha. Eu não perdi a minha referência. O que eu gosto, sorvete do pote. Tudo que eu comia lá atrás, quando só tinha aquilo para comer, é o que eu gosto de comer hoje. Os lugares mais simples são os lugares mais bacanas, as pessoas mais simples. Eu tenho um amigo que mora embaixo da ponte e amigo que constrói ponte. Para mim são idênticos. E muda nada, né? São Mas pessoas... É porque você não vai catalogar como Não. esse tem dinheiro, ele vale mais, aquele não tem, vale menos. Eu sou exatamente... Eu sou muito amigo de uma pessoa muito conhecida na mídia, Marcelo Scherto. E ele fala uma coisa que eu tenho orgulho de ouvir quando ele fala. O quê? Eu não mudo nunca. O que eu era lá com meus irmãos, eu cuido de todo mundo, todos os meus irmãos são todos muito bem. E com detalhe, diz que é uma estrela, né? É. Eu tive uma estrela. Então em casa tem 150 estrelas, que todo mundo é bem sucedido, tá? É, porque todo mundo seguiu o mesmo princípio. O da sorte de levantar antes das 7, Exatamente. trabalhar 12, 15 horas por dia, que a sorte vem. E eu cuido de todo mundo, eu tenho carinho por todo mundo, eu tenho o maior cuidado para falar com uma pessoa que é muito simples, para ele nem pensar na possibilidade de achar que eu estou me achando, e eu tenho dó das pessoas que acham que ela é melhor do que a outra. Independente da condição financeira, não tem nada a ver com o fator principal, Que é a com a essência, essência, é. a pessoa. Eu acho que a essência é o que mais Eu conta. gosto e eu valorizo as pessoas. Então assim, eu tenho 180 caras, eu dou bom dia para todo mundo, todo dia. Bom, a gente estava falando de uma mudança, eu acho, importante. A gente comentava enquanto rodava a matéria, a gente conversava disso. Mudança de conceito hoje em dia. Antigamente as pessoas se preocupavam, não tem pouco tempo atrás, em ter e não em ser. Sim. E a gente está vendo que a crise, e tudo nessa vida tem um lado positivo. A crise também está fazendo as pessoas enxergarem uma nova situação. Que a gente esbanjava, que a gente se acomodava. Situação boa de vida, às vezes é ruim, porque a gente fica inerte. E a crise faz a gente enxergar novos caminhos e novas oportunidades. Você sabe que tem uma coisa que o Murilo Gun fala que eu acho muito legal? A dificuldade do cara bacana criar os filhos é maior Ah, é? do que a pessoa simples. Porque assim, o cara cresce sem referência e depois que cresce ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido. O cara, ele ganha um dinheiro, ele tira o cara do país, mania de achar que o Brasil não resolve, então ele manda o cara para fora. O cara fica um tempão lá fora, a hora que o cara volta, ele é cheio de informação, cheio de instrução, mas não sabe nada da vida real. Aí ele assume o negócio do pai e o negócio quebra. Mas quebra por quê? Ele não tem noção, Então, ele não tem filho, ele não tem referência. Ele tem só cultura. tem teoria. Ele tem a cultura, mas não tem a experiência de vida, né? Experiência de vida. Olha, família para mim é base de tudo, né? Você pega a sua Quantos família... filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. 3? Eu costumo dizer que eu tenho uma princesa e 2 vagabundos. A dama e vagabundo. Os vagabundos são os caras que trabalham 12 horas por dia, Vagabundos, hein, gente? ralam, tocam os negócios, são as linhas de frente, cada um toca uma linha de frente. E a princesa é princesa, ela não faz nada, tá?
Faz nada. A minha- Duvido que não faça nada. Não. Faz nada, trabalha 10 horas. Os vagabundos trabalham 12, não faz nada, trabalha 10. No mínimo. Esses caras são muito sérios, assim, mas sempre estiveram comigo, sempre tiveram referência de seriedade, de respeito ao cara que está colaborando com ele. O cara, eu fico, tem cara que passa pelo cara que é colaborador dele, ele não dá bom dia, o cara tá ralando para ele, tá trabalhando para ele. acha, né? Aí o cara vai para lá, ele entende que o pai dele é dono da empresa e que ele não precisa cumprimentar o porteiro. Uhum. Ele cresce sem referência. Então eu acho o seguinte, ele não aprende a valorizar o ser humano. Então o que está acontecendo hoje que gera esse tipo de situação, o cara tem alguns bilhões, ele trava aqui, empresta o dinheiro para o governo. Aí fica um monte de gente desempregada, porque ele entende que o governo paga mais seguro, o juro é baixinho, mas paga mais. E em vez de movimentar o dinheiro e dar emprego para esse povo. Esse povo não tem o que comer, aí o cara vai para o farol e assalta o próprio filho dele. Ou mata o próprio Porque o filho cara dele. precisa comer, precisa sobreviver. Então, as pessoas estão ficando sem referência. Mas você sabe que, ouvindo a tua história, essa parte com os filhos, eu pensei no seguinte, não adianta só a teoria, porque tem muitos pais que falam, faça isso, faça aquilo, mas a atitude deles não condiz com aquilo que ele fala. E os meus filhos são adultos e a gente, depois que eles crescem, que eles passam da adolescência, a gente olha e fala, gente, tudo que eu achei que eu falava e fazia, e eles não perceberam, eles perceberam tudo. Sim. E é o que a gente faz que eles levam como base de vida. Exemplo. Quando eu falo que Exemplo. criança vive de exemplo, nós somos crianças, só mudou a idade. Sim. Então, assim, nós vivemos de exemplo dos nossos. Sim. E eles vivem dos nossos exemplos. Então é o seguinte, é facinho. Dê o exemplo. Faz Tanto para os certo, seus né? filhos, É. quanto para o seu colaborador. Então, assim, não adianta você falar, fazer acontecer, e no dia do vencimento do salário, você atrasa um dia, o cara não tem o que levar para casa no vencimento. Então, assim, exemplo, é aí que você vai conseguir respeito, aí que o cara vai realmente produzir para ele. E eu aconselho o seguinte, todo mundo que trabalha para mim, fazer o que eu fazia para o meu patrão. Trabalha para você? Trabalha como se o negócio fosse seu. Mas cresça. é um pouco nosso, você concorda? É. Isso aqui, uma parte, a gente fala disso aqui. Isso aqui, esse estúdio é uma parte meu. Porque é daqui que sai o meu sustento, o sustento da minha família, de tanta gente que trabalha e depende de mim. Então eu garanto que você não cansa. Não canso, menino. Tem gente que fala, mas esse programa é de 4 horas, tão cansativo. Eu falo que nada. Olha, hoje eu vou gravar ceia de Natal num canal do YouTube que eu tenho. Vou gravar 5 quadros quando eu sair daqui. Eu vou pra lá e a gente vai até umas 10, 11 da noite. Cansa. Gente, pode cansar sim. O pé, de você ficar muito de pé. Mas é tão bom você Se você sentir ficar aquele lembrando de quem prazer. que é o CNPJ, você vai ficar cansada. Então, mas se você começar a enxergar que aquilo está sendo gostoso, porque você faz o que você ama, o corpo pode até cansar, mas a alma, essa não cansa nunca. Olha, então. E aí você deita as e acorda pessoas bem no outro precisam- dia? Sabe o que eu acho na realidade, Cássia? O que ajustaria a sociedade toda, as pessoas refletir e mudar o jeito de pensar. Mas Primeiro, isso. Sai do parar de comodismo, achar né? que alguém, um político ou alguém vai resolver a situação. Não, quem resolve é você. Parar de achar culpado, porque a culpa é sua. Você quer achar um Sim. culpado de manhã, levanta e vai pro espelho. Ah, mas só a gente que é culpado mesmo. Até mesmo porque a gente permite que qualquer pessoa faça o que Exatamente. quiser com a Tá gente. todo mundo indignado com política. Então, quem mudou isso fomos nós. Não foi a maioria? Quem tem poder depois para corrigir, É a maioria. somos nós. É. Então, cada coisa no seu tempo. Faça a sua parte, toma né? atitude. Mas a gente comentava de crise. E a gente está passando por uma crise. Gente, não é o Brasil, é o mundo. Tá. Ok, isso existe. A vida inteira. Então, mas isso que eu falo, não é a primeira, nem será a vida inteira. última. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei em São Paulo, que a cidade estava em crise. 2 anos depois nós tínhamos casa própria. O que é isso? Você vai aceitar essa como sendo a palavra da Você sua já vida? parou de comer? Alguém aqui já parou de comer Não. alguma vez? Não. Se você não para de comer, de beber, de vestir, de dormir, tem movimento. Nós temos 200 milhões e 210 milhões de consumidores. Tem Esses movimento, caras hein? têm movimento. Dinheiro. Ou está no banco A, no banco B ou no banco C. Mas tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, não justifica a palavra que o Brasil todo ano tem safra recorde e tem uma dimensão continental e ele é riquíssimo. Por que que as pessoas insistem em dizer que nós somos povinho, que nós somos quebrado, que o Brasil vai quebrar como? Mas por que isso? Porque as pessoas aceitam essa como uma Porque verdade as pessoas única. aceitam essa verdade, essa mentira. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse voltar o tempo lá atrás,
lá com seus 9 anos, você faria alguma coisa diferente? Se eu faria alguma coisa diferente, se eu pudesse voltar... Volta o tempo. Você entra... Sabe aquelas coisas de filme? No túnel do tempo, você volta aos seus 9 anos. Não. Eu mudaria em mim. O quê? Você tem tudo contar? Eu acho que, assim, todos nós temos duas coisas que já está em nós. O problema é quanto é que você exercita isso, né? Humildade e vaidade. Mas você não é vaidoso no sentido negativo da palavra? Olha que é assim, quando você é vaidoso, é empreendedor e exagera no empreendimento, exagera na dose, deixa de ser ousadia e passa a ser vaidade. Então, eu diria, e quando você é humilde, porque trata bem as pessoas, tem carinho com todo mundo, não faz diferença das pessoas, mas às vezes você adquire certas coisas que você vê que a humildade atropela um pouco, a vaidade atropela também um pouco a humildade. Que momento, por exemplo? Por exemplo, você vai adquirir um bem, pode ser um carro, uma casa, cara, não precisava tanto. Aí você... Se você perceber direitinho, ali tem um pouco de vaidade. Essa vaidade sim, é verdade. Então, você, na verdade, a necessidade da gente é sempre muito menor do que aquilo que a gente busca. Sem dúvida. Isso então, é se eu tivesse que voltar no tempo, eu trabalharia uma coisa que eu trabalho muito hoje, e se eu tivesse a oportunidade, eu trabalharia lá atrás, eu com certeza teria conseguido ajudar mais pessoas. Se eu fosse um pouquinho menos vaidoso, e, por consequência, à medida que você deixa de ser vaidoso, você passa a ser mais humilde. Então, assim, eu gostaria de ter trabalhado lá atrás um pouquinho mais da vaidade, um pouquinho mais da humildade e menos a vaidade. Eu queria que essa coisa fosse o contrário. Mais humildade, menos vaidade. Então, o pouco que eu tive de contratempos, de altas e baixas e tal, eu reconheço que se eu tivesse um controle maior da vaidade e nunca deixasse ela ultrapassar a humildade, eu teria melhores resultados e ajudaria mais pessoas. Isso eu corrigiria. Mas você ajuda muita gente. Mas eu poderia ajudar mais. Se dedica, né? Quer dizer, eu acho que a partir do momento que você começou a pensar desse jeito, a tua vida já mudou nesse sentido. Quando a gente vai comprar um negócio, aí tem gente que fala assim, ai, tu é mão de vaca, eu não sou mão de vaca. Se esse livro vale 30, ele vale 30. Por que eu vou pagar 200? Porque eu tenho? Não faz sentido. Ele não vale 200. Perfeito. Eu posso ter um outro. Ah, mas esse aqui é capa dura, ou sem capa dura é 20. Então eu compro 20, porque o meu conteúdo é o mesmo. E você está falando do livro? Não estou falando disso, é um exemplo só. Eu falo do conteúdo. Não, o conteúdo é fantástico. Então, quer dizer, o conteúdo é o mesmo, numa versão mais cara e numa versão mais barata. Então por que você tem que comprar sempre mais caro? Eu não faria. É isso que eu estou dizendo, eu também não faço isso, não faz sentido. Esse controle de vaidade, você baixar a bola e tal... Essa é uma coisa que eu trabalharia melhor se eu começasse de novo. Mas você acha que você esbanjou nesse sentido? Não, eu acho que eu poderia ter feito melhor. Mesmo não esbanjando, você poderia ter... Mesmo não esbanjando, tem um monte de coisa que eu fiz que eu poderia ter feito menos, porque aí eu conseguiria ter mais... eu teria uma estrutura maior para ajudar mais pessoas. O que às vezes acontece na tua vida, você vai comprar, ou você gostaria de fazer, e você pondera, mesmo podendo pagar, podendo fazer, você fala, ah, não, de fato eu não estou precisando disso agora. Ou então, eu posso ter a mesma coisa, o mesmo retorno, a mesma felicidade com algo bem menor. Hoje eu faço isso. É isso que eu gostaria de ter feito lá atrás. Lá atrás. Por exemplo, viajar na primeira classe. Nem que eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia conseguir fazer. Gente, dá para você viajar 6 vezes no mesmo lugar. Olha, eu viajo muito pouco. Aí você fala, cara, não vale a pena. Nem executivo é muito mais caro. Eu viajo muito pouco. Primeira classe, classe econômica. Não faz muita diferença, mas assim... Não, é tudo mesmo avião, não é? Mas assim, tem umas coisas assim que... quando você fala de esbanjar, um carro, por exemplo. Você vai comprar um carro de alguns milhões, de muito caro. Então não precisava. Carro zero, totalmente por exemplo. desnecessário. Não, zero tudo bem, porque... Zero eu não compro, não. É inteligente comprar o carro zero. Não, mas eu penso assim, eu dei uma voltinha no quarteirão, já valendo 20% a menos. Eu compro do ano passado, quem tá cheirando a novo ainda, e aí eu pago bem menos. De um modo geral, se você puder controlar a vaidade, você terá mais resultados. E com os resultados, porque empreender para mim, significa cuidar de pessoas. Então, à medida que você empreende e controla a vaidade, você consegue ajudar mais pessoas. E eu tenho um modelo que é o seguinte, eu ajudo as pessoas, ponto. Se a pessoa também se ajudar,
vem comigo. Se não, Se ela não se ajudar e ela não quiser vir, ela também não me deve nada, eu não cobro isso, tá? sim, porque foi a escolha dela. Isso, mas eu não cobro nada que eu faço para as pessoas. Eu faço e deleto, você não me deve É nada. que você faz a sua parte. Eu não armazeno lixo, eu não fico com o sentido que alguém me deve alguma coisa. Eu fiz porque eu quis, então você não me deve nada. Se a pessoa Agora não eu quis- fiz e você quer vir junto, então você vai crescer. Então, queria que você deixasse um conselho para muita gente. E a gente estava falando aqui de muita gente jovem. A nossa faixa etária, eu tenho 46, você deve ter 57. então, mais ou menos a mesma coisa. A gente não conseguiu nada na vida, desde as pequenas coisas, por acaso não, e nem com facilidade. Foi difícil. E a gente, ao mesmo tempo, a gente arrisca bastante, continua arriscando. A gente não tem medo de arriscar. Um não, a gente já tem, o máximo é um sim. Sim. Essa juventude, que por mais que falhar, a vida para eles não é fácil, é muito mais fácil do que foi pra gente. Que conselho você tem para eles? Copia. Copia? Sim. Para que você vai inventar a roda? Você pega o melhor modelo que tem de pessoa, É verdade. melhor modelo que tem de empresário, que é trabalhador, mas que tem família, que não se mata e que é honesto. Você copia. Você tem um monte de político, mas tem uns bons. Tem bom. Você tem gente copia boa, e gente vota ruim. nos bons. Você pega os melhores exemplos. O tempo todo nós temos bons exemplos em volta. Cara, a vida é feita de copa. Já estava tudo pronto, o universo está pronto. Para que você vai inventar? Copia. Então, eu diria para Copia o que esse dá jovem certo, né? pegar a referência, as boas referências e copiar o que está dando certo. Ah, ele vai, por que eu nunca copiei? Eu sempre fiz isso. Por que eu morei na favela e não copiei o traficante? Porque eu nunca vi nenhum deles se dar bem. Então... Copia o cara que é ético, que é íntegro. Esse cara Esse copia se o cara dá que tem bem, né? família. Copia. Então, assim, cara, não dá para você querer descobrir a América ou inventar uma fórmula mágica, mas tem tanta coisa boa pronta. Então, para você não correr o risco de passar a sua vida e não deixar nenhum legado, copie o que está pronto e dá uma melhorada. O jovem é inteligente. Ele copia e ele consegue melhorar. Eu acho que tudo que eu ensinei para as pessoas, inclusive para meus filhos, hoje eles fazem melhor que eu. Porque eles copiaram a parte E boa aprimoraram. e deram a lapidada. É o conselho que eu dou para qualquer jovem. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o livro do Geraldo Rufino, O Catador de Sonhos, o empresário visionário que começou como catador de latinhas, vai te ensinar, vai ensinar tudo mesmo que você precisa saber sobre otimismo, superação, determinação e aqui ainda falta uma palavra importante, sucesso. E eu acho que o sucesso é isso, é a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente conseguiu chegar ao O ponto que você sucesso é um chegou. monte de coisa boa, né? É a É união ser disso tudo. feliz. Eu acho que o dinheiro é uma consequência, né? Eu acho, o sucesso não é ter dinheiro, não é ter fama. Dinheiro é consequência. Só que se você fizer tudo para ter sucesso, por consequência você vai ter dinheiro. É verdade. Amei te conhecer, eu já queria te conhecer há muito tempo. Que você seja cada vez mais feliz e um grande exemplo para todo mundo, viu? eu quem agradeço, Obrigada que Deus mesmo, viu, abençoe. Geraldo? Amém, a nossa Obrigado pelo viu? carinho. Obrigada mesmo.